Começa agora nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre trazendo o lado bom do Ceará para você. E por falar em lado bom do Ceará, eu trago aqui as nossas plataformas para você estar se conectando. Então você pode estar se conectando com a gente no nosso site www.conexão085.com.br, no nosso Instagram, @conexão085oficial, no Facebook, TikTok, no nosso YouTube, que tem todos os nossos conteúdos. Você pode estar lá zapeando os nossos podcasts, as nossas coberturas e muito mais. E no Spotify também, tá? Já ia esquecendo aqui. E não tem mais o que esquecer, porque eu estou de frente para Fabiana Paiva, ela que é administradora, psicopedagoga, 20 anos na área de estágio e carreira como diretora de relacionamento da ABRH, Associação Brasileira de RH do Ceará. Muito prazer, Fabiana. Prazer. Muito prazer, de verdade. Muita conexão, né? Muita conexão. Já fiquei sabendo que a mulher aqui é número 3 no Enneagrama. Entendedores entenderão. Ela é focada em resultado e a gente vai falar aqui de comercial, de gestão de pessoas, que é o que move, né, Fabiana? Isso. Mas antes da gente começar a entrar nesse universo, eu queria que você falasse um pouco de você e da sua história. Tá. Então, vou falar aqui um pouco da história da Fabiana com a BRH Ceará, principalmente, né? Começou há muitos anos, porque sempre estive no mercado, nessa área comercial, no relacionamento com os negócios, com as empresas. Então, eu trabalho numa empresa que é parceira de gestão da BRH do Ceará, então sempre estive no Congresso de Recursos Humanos. E em 2019, na verdade 2018, surgiu o convite para eu fazer parte da diretoria. De início, seria relacionamento com os associados da BRH, e depois assumi o relacionamento com o mercado, né, as parcerias, a área comercial. E é um universo assim, fantástico, de conexões, de troca, de network, de conhecimento. A BRH ela tem aí no Brasil 23 seccionais. E nós temos a BRH Brasil. Então, ela conecta, né, nacionalmente e até internacionalmente com prêmios, também como tem o Prêmio Ser Humano, que faz parte da BRH, e o nosso maior objetivo é conectar e cuidar dos RHs. Eu já ia perguntar, qual é o principal objetivo da BRH, né? Mas seria esse o principal objetivo. Então, como é que funciona isso na prática? Assim, a gente sabe que os RHs nas empresas, eles estão no meio. Nós temos aí o estratégico, diretoria, CEOs, presidência, e temos o operacional. E o RH, ele é como a cereja do bolo ali para fazer o melhor e fazer acontecer, unindo essas partes, né? Entendendo hoje o negócio, 100% do negócio, para trazer os melhores benefícios, sugerir aos gestores a melhor forma de gerir pessoas. Sugerir porque quem vai fazer a gestão das pessoas são os gestores. Quem cuida dos RHs nas empresas? Porque o RH, ele cuida de todo mundo. É verdade. E quem cuida desse RH? Quem auxilia esse RH a ser cada vez mais estratégico? Estratégico no sentido de ter os melhores benefícios, ter as melhores soluções, apoiar a gestão das empresas em todos os subsistemas de RH e gerar o melhor resultado para a organização. Então, é essencial que esse RH seja cuidado. E para isso, vem a BRH, que é anualmente e mensalmente e semanalmente fazendo ali eventos, conexões, trazendo soluções por meio das parcerias de gestão, por meio de eventos diversos, almoço, jantar, happy hour e por aí vai, fazendo com que as pessoas possam fazer benchmark e trocar realmente para que elas sejam ali de fato estratégicos dentro da empresa. E serem cuidadas, bem cuidadas. Nós temos aí o nosso principal evento, que é o Ceará RH, mas durante todo o ano, mensalmente, nós temos momentos de cuidado com os nossos RHs, com os nossos profissionais. Desde o estudante até os CEOs de recursos humanos. É muito importante, né, esse cuidado e esse olhar
para os profissionais. E o RH tem um papel fundamental dentro das empresas. Né? Fundamental. É fundamental esse olhar, esse cuidado com os profissionais, até porque a gente está na era de multitarefas. Isso. Antes a gente, com uma habilidade, a gente resolvia o problema. Então a gente tem que desenvolver algumas habilidades para que a gente consiga desenvolver o nosso papel, a nossa missão com maestria, né? Isso. E eu acho que isso vai gerando ansiedade. Você estava falando aqui agora há pouco sobre essa questão do burnout, né? Que vai ter um conteúdo riquíssimo no evento falando sobre isso, e eu acho que isso é muito interessante e muito pertinente ao momento. Isso, a gente está trazendo aí para o nosso congresso, que vai ser o 11º Congresso de Gestão de Pessoas, que esse ano vai acontecer no Centro de Eventos, porque ficou grandioso para a gente continuar pequeno. E a gente está trazendo o Marcelo Serrado, que é um global, né? Mas ele sofreu na pele o burnout. E ele conseguiu ficar numa situação em que ele foi com a família para os Estados Unidos e não conseguiu retornar. A família retornou e ele não. Eu vi esse depoimento dele fortíssimo. Por conta do que ele estava vivendo. Então, nada melhor do que trazer alguém que todos conhecem, que tem uma credibilidade também, mas que viveu na pele, que passou isso e que hoje está em tratamento, que está buscando cada vez mais ser ponte para que as pessoas não venham a chegar no momento em que ele chegou, né, na situação. Ele teve crises e crises fortíssimas de pânico também, né? Isso, exatamente. Então, ele vem falar um pouco disso e de tudo que ele está fazendo para mudar isso na vida dele. Isso é muito enriquecedor, porque esses conteúdos conectam pessoas, mas são conteúdos que também salvam, porque pode ser um insight no momento, né? Aquele toquezinho que faltava para você tomar uma decisão em seu favor. Isso. E assim, existem gerações que nós sabemos que são workaholics, que tem o trabalho como fuga. Fuga para muita coisa na vida. Sim. E essas gerações, elas acabam por não ver que isso está acontecendo. Porque acha que isso é saudável, né? Ser workaholic, gosta, tem prazer, satisfação nisso. Então, o cuidado, ele tem que ser muito maior nessas gerações que são workaholics. Também para que elas não tenham essa fuga constante e consigam perceber. E é isso que o Marcelo vai trazer pra gente. Você tocou num ponto tão importante, Fabi, porque assim, eu sou workaholic, né? Mas eu confesso que eu já fui muito mais. Teve uma época que era só trabalho. Inclusive, meu filho chegou a reclamar, e ele era criança, ele dizia: mãe, não aguento mais falar em planilha, não aguento mais, porque vamos sair, filho, vamos jantar. Eu ia com as amigas do trabalho. Naturalmente, a gente ficava falando de trabalho. E o 3 é realizador. Ali, já pensou, menino? Eu também sou 3. Eu também sou 3, no Enneagrama, então. E aí, nessa fase, realmente é uma fase de muito sofrimento, porque é uma coisa que você gosta muito, você enfrenta muita cobrança da família, né? De amigos. Você não percebe que você está se afastando daquilo que também te faz feliz. Sim. E vai virando uma bola de neve. Nesse período eu engordei horrores. Foi um negócio assim, foi um período bem desafiador. E aí eu me toquei, que aquilo não estava muito legal. Aquele caminho não estava muito legal. Não é saudável, né? E aí hoje eu consigo fazer esse equilíbrio. Trabalho, espiritual, lazer, família, né? E um olhar para mim. Que eu acho que isso é fundamental. E recentemente eu vi a entrevista da Marília Gabriela. Não sei se você chegou a ver o depoimento dela, fortíssimo. E ela falou que o social dela era aquela hora do trabalho, das entrevistas, e que aquilo para ela bastava. E que agora ela se deparou com a solidão. Então ela disse que chora um pouco, que não quer mais saber de sexo por uma decisão, assim, já tá com preguiça. E viu uma outra realidade de vida, né? Talvez fazendo algumas reflexões em algo que ela poderia ter feito diferente ou não.
porque ela é bem consciente das escolhas. E aí eu trago aqui para você, com relação a todo esse conteúdo que você está trazendo, tem muita conexão, né? Com essa vulnerabilidade, com essa questão do ser, da satisfação, da felicidade de trabalhar, mas de olhar também para si, né? Isso. Cada vez mais nós precisamos olhar também para si. Separar o CPF do CNPJ. Engraçado que eu fiz um MBA em gestão comercial, né, pela FGV, e lá tinha uma disciplina que a gente estudava muito sobre isso, de aprender a fazer essa separação do CPF e do CNPJ. Por quê? Exatamente por conta dessa geração workaholic que às vezes não consegue dissociar. E existem outras áreas da vida, né? E na roda da vida ela só roda se tudo estiver bem equilibrado. É verdade. E o nosso congresso, ele vem com esse olhar também, né? A gente está trazendo o Marco Túlio, que ele vem falando do futuro, de leveza, de uma nova perspectiva, de que você está caminhando aqui e de repente você precisa tomar outras rotas da sua vida e tá tudo bem se isso acontecer, se você tiver que migrar de uma carreira para outra, se você tiver que fazer outras coisas da sua vida. Então, eu sou profissional, mas eu sou ser humano. Sim. E a BRH ela também tá para mostrar isso. Ei, você é humano também. Não é só ali aquela máquina que tem que dar conta de tudo. Sim. É interessante porque quando a gente foi pensar nas trilhas, a gente pensou na sustentabilidade dos negócios, né, no SG, está muito forte, nas organizações, e é essencial pensar nisso também. E aí a gente está trazendo a Juliane Moroni para falar sobre isso. Jornalista, há mais de 20 anos com experiência e estudando sobre isso também, é uma das nossas palestras magnas. Mas aí a gente traz ali também a leveza, pensar no futuro. Você pode recalcular a sua rota, você pode fazer outras coisas da sua vida. E aí a gente traz também uma preocupação com a saúde emocional, que pós-pandemia a gente sabe que isso se evidenciou muito mais, não é isso? Cada vez mais. Cada vez mais após pandemia, a gente precisa cuidar da gente, né? Olhar para dentro. E muitas vezes a gente deixava isso de lado. Com certeza. Você tá falando e tá passando um filme. Tá passando um filme na minha cabeça, Fabi. Como tá sendo rica essa conversa aqui. E aí a gente falou aqui, ó, sobre... E tudo isso envolvendo a BRH, né? Isso. Aí a gente falou burnout, falamos em olhar para si, né? Do autocuidado, mas também do cuidado em direção do RH, das empresas, gestão de pessoas, que é uma coisa que a gente precisa se aprofundar um pouco a mais aqui. Mas puxando um gancho de tudo isso que você está falando e da geração workaholic, né? Que se focava muito no trabalho, talvez por uma fuga. Sim, mas também por muita satisfação, que era o meu caso, né? Mas você falando de fuga, eu acho que eu também tive essa coisa da fuga, porque eu estava saindo de um casamento, assim, foi uma separação meio complicada, sabe? E aí eu foquei muito realmente no trabalho, faz sentido. Faz sentido. E gera satisfação, gera prazer. Até porque a gente estava falando aqui do 3, né? Do 3, o 3 é 3 busca resultado para ter sucesso, e o sucesso traz a satisfação. O 3 é muito realizador mesmo. Ele é a questão do realizador que traz a realização também. E esse autoconhecimento, ele é muito importante. Exatamente. É engraçado que no nosso congresso nós vamos ter mais de 40 especialistas falando sobre temáticas diversas, né? Entre elas, a importância do autoconhecimento, a psicologia positiva. Cada vez mais, né? Isso. E da psicologia positiva também, que é importante para a gestão de pessoas de uma forma positiva. E voltando até nessa questão aí do workaholic, a gente tá com um problema aí geracional muito grande, né? Isso. Eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas assim, o workaholic, qual é o principal problema do workaholic também? Nós somos mães, né? Você falou que tem um filho, não é isso? Eu também sou mãe, tenho filho, a maioria das pessoas que nos cercam também.
E são jovens que são criados e poupados de muita coisa que nós vivemos. Só que são esses jovens que estão indo para o mercado de trabalho. É uma outra geração. E que nós não deixamos de nos comparar. Seu filho tem quantos anos? A minha filha tem 14. Filha Isso, tem 14. Eu tenho uma filha de 14 anos, a Isabelle. Mas o a meu gente... tem 31. 31 tá anos. Um pouquinho mais na frente, né? Mas, assim, o que você está colocando é perfeito. Vamos chegar... Né? Isso. É uma outra reflexão que precisamos fazer, porque a gente tem julgado cada vez mais e comparado. No meu tempo não era assim. Os profissionais... Hoje está bem diferente. Eu trabalho há 20 anos com jovens. E aí as pessoas cada vez mais falam isso também, né? Hoje estar cada vez mais diferente. Eles não são tão dispostos. Agora, por quê? Porque também são poupados. São poupados daquilo que nos fazem mal. Sim, e eu diria, inclusive, nas relações pais e filhos, né? Porque isso vem daí. Vem da relação com os pais. Essa coisa da comparação, no meu tempo eu não tive isso, você já tem... Gente, cada um tá na sua era, cada um tá no seu tempo, vivendo o seu tempo. O filho não tem culpa dos pais não terem tido, assim como os pais não têm culpa de fazer algo, porque o pai e mãe também erra, né? Sim. Então eu acho que isso aí tem que ser trabalhado com mais leveza. Sim. E aí vem para dentro das empresas também. Eu penso que depois da pandemia foi necessário trazer essa leveza, pensar mais na questão da qualidade de vida, da saúde emocional, frear um pouco mais para que essa coisa tão desacelerada, né? Assim, uma coisa tão louca, para que isso? A geração até 50 mais, a gente está vendo aí uma longevidade maior, um maior olhar para si. A gente estava falando há pouco da Marília Gabriela. O que está acontecendo é uma maturidade tão incrível que eu sempre percebi que existia nela, mas que hoje está latente. Verdade. Gritante. Verdade. E as pessoas estão passando na maioridade a se cuidar mais, né, a ter uma longevidade maior, estão pensando mais em produtos para essa geração, estão pensando até na longevidade em relação ao mercado de trabalho também, que tinha a coisa, existe a coisa do etarismo, sim. Isso. Né? É algo assim muito forte ainda, o etarismo. O capacitismo, mas a gente tem que pensar que com essa longevidade, onde os profissionais se aposentam, mas estão em pleno vigor, numa maturidade, num nível de conhecimento, de experiência fantástico e que tem muito a somar, agregar, a contribuir ainda para a nossa sociedade, para a nossa economia, para a vida das outras pessoas que aí estão, para ser mentores. Pronto. Você está tocando num ponto importantíssimo, né? E eu bato muito nessa tecla aqui nos meus conteúdos e vou levantar essa bandeira com toda força, porque eu acho que isso é muito importante. O etarismo, mas muito além disso, a diversidade geracional, né? Eu não só falo, como eu procuro aplicar isso no meu dia a dia com a minha própria equipe. Né? Eu tenho aqui uma galera bem mais jovem comigo e existe uma troca de conhecimento, uma ajuda. Tanto tem os meus gaps como tem os gaps deles e a gente se ajuda mutuamente. Então, existe esse estímulo do cuidar mutuamente, né? Para que a gente tenha no dia a dia da gente tenha felicidade de estar juntos, porque a gente convive mais do que com a própria família. Né? E aí, como é que você vê isso dentro das empresas, no momento atual, com relação à diversidade geracional, ao etarismo, a essa conexão, né? Se apresentar vulnerável, sim, tá tudo certo. E aí, vamos ajudar, vamos ver como é que você vê isso? Não só eu vejo, como eu tive algumas experiências. Uma empresa que eu trabalho, ela tem filial em Teresina. E uma das empresas que eu fiz uma visita, eles têm um programa de mentoria reversa. E aí, o mais jovem está mentoreando os mais experientes
E os mais experientes mentoreando os mais jovens dentro da empresa. Gostei disso. Então, não é legal? Muito legal. E aí o nome dá-se de mentoria reversa também. Porque geralmente a gente só conhece a mentoria nos negócios aí de pessoas mais experientes. Sim. E aí, para lidar com essas diferenças, né, com o geracional, estão criando também alguns programas. As empresas estão cada vez mais conscientes que elas precisam de pessoas, de fato, com bastante conhecimento, que são a mola propulsora do negócio, mas que também precisa das gerações mais jovens. E aí, como conectar? Então, um programa como esse de mentoria reversa é essencial, é fundamental. Porque os dois, eles têm muito a ensinar, têm muito a agregar. É a gente imaginar que a gente não sabe tudo. Sim. Né? E que a multidisciplinaridade, ela vai auxiliar bastante. É muito legal, né? Muito rico. Nossa, é uma viagem. É uma viagem. É uma viagem. Muito e bom. falando e complementando tudo isso que você falou, aí vem pessoas. Pessoas. Que são as pessoas, o maior patrimônio de toda empresa, né? Que aí a gestão de pessoas que assim, nos dias de hoje não dá para desconsiderar isso. Então, você, enquanto dentro, né, desse processo de RH, como é que você vê essa questão das pessoas, né, da importância das pessoas? As pessoas, elas precisam, de fato, de ter as competências, sim, necessárias ao mundo do trabalho. A gente precisa ter um desenvolvimento, porque as competências são totalmente diferentes de como eram antes. Eu sempre lembro lá da época, tempos modernos, Charles Chaplin, que as pessoas eram pagas dentro das organizações somente para executar. Hoje não. Hoje existem processos, existem sistemas, existem soluções, principalmente a tecnologia, que vão fazer muitas coisas que faríamos manualmente. E nós cada vez mais somos ali o ser que pensa de forma estratégica, usando os melhores benefícios, as melhores soluções, os melhores sistemas e processos para que o resultado aconteça. Sim. De uma forma mais leve. Então, as pessoas, elas são essenciais. As pessoas, elas ainda são ali quem faz a coisa funcionar. Agora, a mentalidade das pessoas precisa mudar. Uhum. Porque existem muitos profissionais ainda com medo, imaginando que a tecnologia ela veio para me substituir, ela veio. Se eu ficar parada no tempo e não me adaptar. Então, eu não posso ter a mentalidade do comodismo, eu não posso dizer, não aceitar as mudanças. Tem que pensar ali como os pré-socráticos ainda falavam, né? Nada do que foi será de jeito e mudança que já foi fundamental, né? E vamos mudar, porque a mudança é bom. Sabe, assim, a minha cabeça, ela é assim, mudou, opa, vamos lá, mudou. Vamos lá que mudou e vamos pra cima que vai dar certo. Vamos realizar. Vamos realizar. A minha cabeça é assim, mas não é a de todo mundo. As pessoas, elas são essenciais, são elas que fazem a coisa acontecer. Cada vez é mais essencial o relacionamento, né? Os relacionamentos, nós sabemos, a gente até conversou sobre isso aqui um pouquinho antes, que faz toda a diferença para que tudo possa girar muito bem. Mas a nossa mentalidade, enquanto pessoas, precisa mudar ainda muito. Com certeza. A gente precisa abrir a mente para o que vem, para o novo, constantemente. Pensar o seguinte, por que será que nós, enquanto seres humanos, a gente abre a mente para equipamentos novos? A gente aceita tão fácil, mudou aqui um iPhone, eu já estou mudando. Mudou aqui um celular, mudou um computador, mudou uma TV, eu já estou mudando. E por que isso não se aplica a nós enquanto seres humanos? Muito bem colocado. Né? É uma reflexão muito boa a ser feita, que a gente precisa. Por que eu não mudo assim como as coisas mudam, os objetos? Muito bem colocado. Por que não? Então a gente precisa ter mais essa mentalidade também. Muito bom. E a gente vai tentar trazer isso também no nosso congresso do Ceará RH. Tanto que nós teremos uma sala esse ano, a gente tem, além
das palestras magnas, no auditório, a gente tem também 2 salas. Uma sala de conhecimentos e a outra de experiências, na busca de trazer essas mudanças de mentalidade, de mindset, como acharem melhor, né, falar, citar, mas a gente tem que, todo dia, tentar adaptar a nossa mentalidade para o novo. Com certeza, Fabi. Nossa, ficaria horas aqui, porque o papo realmente é muito bom. É algo que me encanta e flui. A gente não vê o tempo passar. Não, mulher, não. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa 11ª edição, né, do Ceará Sim. RH, porque você estava me falando nos bastidores sobre os conteúdos que você vai estar trazendo, sobre todas as interatividades, as interações que vão acontecer lá. Sim. Então, fala um pouco do que vai acontecer, né? E convida. Nesse mesmo período vai estar acontecendo o Ceará RH e no mesmo período o Ceará Tech Summit, né? Então, 2 grandes eventos agregadores demais, né? Cada um com a sua pegada, vamos dizer assim. E eu queria que você falasse o que vai acontecer no universo do Ceará RH. O 11º Congresso de Recursos Humanos, Ceará RH. Esse ano ele vem de cara nova, porque a gente está no centro de eventos, sempre fazíamos no Rio Mar, e de repente olhamos, não dá mais para ser aqui. E nesse ano a gente vai ter um evento assim totalmente inovador, com mais de 60 expositores que estão vindo de fora mesmo, acreditando no nosso mercado, acreditando que as suas soluções farão a diferença. Nós teremos muitas experiências para o nosso congressista se sentir de fato cuidado, contemplado. Nós teremos mais de 40 especialistas trazendo conhecimento, trocas. Os próprios congressistas, que são mais de 1.800 congressistas, eles vão trocar muito entre si, com muito network. Temos expositores que vão, inclusive, trazer chefes, né, do Masterchef aí para cozinhar para nós, trazendo aí todo o cuidado. E sem falar, assim, de a gente pensar em muita conexão. Vamos ter happy hour também no primeiro dia. Adoro essa coisa de conexão. E no primeiro dia a gente pensou aí em fazer, no meio do congresso, vai ter lá um espaço que vai ser um espaço de trocas de experiência mesmo, né? A gente vai ter aí a Fábula junto conosco, que ela vai cuidar desse momento, aliás, destes momentos ali no meio da Expo. E nós vamos ter happy hour, vamos ter muita coisa bacana. Eu fui para o CONAR, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, e ver o quanto as empresas que estão lá no Congresso Nacional querem estar aqui no Ceará conosco. Isso é fantástico. Então, tá um congresso lindo, a gente se emociona. Ano passado eu já me emocionei bastante, porque já vi o quanto tinha crescido. Imagina esse ano, quando eu ver lá tudo estruturado. Vendo um filho crescer. Crescer. E o mais bacana de tudo é que toda a nossa diretoria da BRH, a presidência, né, tanto a presidência executiva quanto o conselho deliberativo, todos nós somos voluntários. Então, assim, é um trabalho mesmo, até brinco assim, tem droga nisso, né? Porque é viciante, sabe? Assim, uma diretoria voluntária. Ontem nós estávamos em reunião até às 22h50 da noite. Começou às 7, né? Às 19 horas, tomando decisões, pensando em cada ponto. Quando se gosta do que quando faz, se ama, né? o que se faz. Tem... É muita coisa do propósito também, né? Como se tem algo como propósito. É fantástico. Então, todos os nossos patrocinadores, quando eu digo que estou ali com eles no dia a dia, que eu digo que eu sou voluntária, eles ficam assim, primeiro paralisados, e eu explico, olha, todos nós somos voluntários. Eles não acreditam. Porque como é que eu estou pedindo patrocínio de forma voluntária para alguma coisa, né? E comercial, como nós somos, eles não acreditam. Mas e é uma coisa assim fantástica. As trilhas que nós pensamos, os profissionais que nós vamos trazer. Vamos também trazer o Luiz Freitas, que da Auditoria Fiscal do Trabalho, que ele vai falar da igualdade salarial, das novas regras, da nova lei de igualdade salarial.
Nós vamos trazer aí o professor Cláudio, da FGV também, fantástico, falando de liderança, que nos encanta. Nina Campos, que vai falar também da questão do etarismo, né? É essencial aí para que a gente tenha esse olhar e essa reflexão, enfim. A gente pensou em tudo com muito carinho, com muito cuidado, para que faça a diferença mesmo na vida de cada um que vai estar presente nesse momento. E eu tô vendo esse carinho em cada detalhe que você tá falando aqui. É amor. E os olhos brilhando, é amor, com certeza. Com muito amor. Fabi, foi um grande prazer te conhecer, essa nossa conexão aqui. Que muito feliz de te receber aqui no Conexão 085, no nosso podcast, no Pode Conectar. Uhum. Seja muito bem-vinda a esse universo de conexões, né? E com certeza estaremos lá prestigiando dia 24 esse e 25 maravilhoso, de... com certeza. Dia 24 e 25 de outubro, a gente também te espera lá, tá bom? Com certeza. Então é isso, o Conexão 085 sempre trazendo o lado bom do Ceará para você.